chegamos ao modelo de Bohr, também conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Vamos lembrar algumas coisinhas, né? Começamos lá em Demócrito de Eulers e Leucipo, com a definição do átomo, uma partícula não divisível. Tivemos na sequência o modelo atômico de Dalton, que ainda era um modelo indivisível, bola de bilhar, esférico, indivisível, indestrutível e imutável. As reações químicas eram meras reorganizações desses átomos. Então, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a massa é conservada, o modelo atômico de Dalton valida a história do Lavoisier. Na sequência tivemos aí o experimento com os tubos de raios catódicos e a identificação por Thomson de que o átomo ele é divisível e a descoberta da primeira partícula subatômica. Chegamos logo depois no modelo aí atômico de Rutherford, com o experimento do bombardeamento da fina folha de ouro, onde Rutherford conclui que nós temos um átomo que era um grandíssimo vazio, dividido em núcleo e eletrosfera. O núcleo pequeno, denso e positivo. Vai lembrar? Detalhezinho que eu vou contar agora, mas já adianta um pouco a história. É no núcleo atômico onde as partículas positivas agora podem ser chamadas de prótons. Foi o próprio Rutherford quem descobriu os prótons. E também nêutrons, depois do Chadwick. Tá? E por fora a eletrosfera, onde os elétrons ficavam ali girando ao redor do núcleo, por isso também chamado ou conhecido como modelo planetário. Pois muito bem, essa história aí do Rutherford que na eletrosfera os elétrons podem ficar para lá e para cá, sem muita definição energética, falhou um pouquinho. Né? O Bohr estava observando os espectros de emissão de luz. A emissão de luz quando você tinha, por exemplo, a excitação de um determinado elemento químico, dos átomos desse elemento químico, por passagem de calor, por exemplo. Faltava então alguma coisinha para explicar essa emissão de luz. O Rutherford explicou muito bem como é que as partículas alfa sofriam desvios, mas agora e a luz, hein? Pois é. O Bohr então faz um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford. Nesse caso, ele propõe as divisões da eletrosfera, divisões muito claras mesmo. A eletrosfera não era uma coisa só onde os elétrons estavam, segundo Rutherford. Você tinha, na verdade, divisões. Bom, segundo o nosso Bohr, e segundo os postulados de Bohr, que são verdades, mas que não são provadas ali ou não são testadas, ele indica que os elétrons, eles movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares. Perceba que eu coloquei aqui circular de vermelho e grifado. Deve ficar muito claro aí para os alunos que as órbitas são órbitas circulares segundo o modelo atômico de Bohr. Não é nada de elipse, hein? Pelo amor. Nós temos órbitas circulares. Nessas órbitas circulares, que são chamadas de camadas ou então níveis de energia, os elétrons então ficam nesse movimento sem perder, muito menos ganhar energia, que é chamada aí, ou conhecida por órbitas estacionárias. Tudo bem? Então, o mais importante aqui dessa história é que você deve considerar para o Bohr que a eletrosfera é dividida em níveis ou então camadas. O elétron e cada um desses elétrons deve ficar numa região bem específica da eletrosfera, ou seja, nesse nível, nessa camada. Eles ficam girando em órbitas circulares, sem perder, muito menos ganhar energia. A representação do átomo agora, então, a gente pode fazer dessa maneira, olha só. Nós temos o núcleo, pequeno, central, denso, grande parte da massa aí de um átomo encontra-se no núcleo. Sendo que no núcleo também nós temos duas partículas fundamentais, que são os prótons, descoberto pelo próprio Rutherford através da radioatividade, e os nêutrons, que foram descobertos pelo Chadwick. O Rutherford ele falou, olha, não é possível que numa região tão pequena como o núcleo, que tem partículas positivas chamadas de prótons, eles fiquem ali sozinhos, eles com eles mesmos, porque partícula positiva com positiva sofre repulsão. Deve haver alguma outra partícula que aí consiga manter esses prótons unidos. Foi o Chadwick que conseguiu justamente a identificação dessas partículas, que são partículas neutras, chamadas de nêutrons, então. Não é? Então, cuidado aí que no nosso núcleo atômico a história aumenta um pouquinho da aula passada. Né? Nós temos a presença de prótons e nêutrons no núcleo atômico. Prótons, quem descobre isso é o Rutherford, e os nêutrons, o Chadwick. A eletrosfera agora, então, perceba que ela é dividida em camadas, está aqui, né? As nossas camadas, ou então os níveis. Nível de 1 a 7, nível energético, ou então camada K, L, M, N, O, P, Q, camadas de energia. Tudo bem? Então,
temos e sabemos hoje que a eletrosfera, além de ser dividida, segundo Bohr tinha comentado, é dividida em 7 níveis ou 7 camadas. Uma coisa que fica importante aí é que, à medida que nós nos afastamos do núcleo atômico, então eu estou no núcleo, eu vou me afastando em direção à última camada lá da eletrosfera, tudo bem? Quando então eu faço esse distanciamento do núcleo, eu tenho um aumento da energia. Vou até colocar aqui, ó, a energia, certo? Nesse sentido, a energia ela aumenta. Isso quer dizer que nessa camada aqui, ó, camada Q, sétimo nível, ela é muito mais energética do que a camada P, e a P é muito mais energética do que a O é mais energética que a N e assim por diante. Não é? E, consequentemente, os elétrons que se encontram nessas camadas são mais energéticos do que as das camadas anteriores. Tudo bem? Então, toma cuidado com isso. À medida que nós nos afastamos do núcleo atômico, nós temos um aumento da energia. E dá para provar. Porque, olha só, existe uma relação do modelo atômico de Bohr com o tal chamado, conhecido por salto quântico. Segundo Bohr, então, os elétrons eles podem ficar girando ao redor do núcleo, numa camada específica de energia, num nível específico de energia, sem perder, muito menos ganhar essa energia, que é chamada de órbita estacionária. Então perceba que eu coloquei um elétron aqui, né, descrito em azul, ele vai ficar nessa minha segunda camada, certo? Camada L, nível 2, camada L, né? Ele fica aqui girando sem perder, muito menos ganhar energia. Isso é chamada de órbita estacionária de um elétron. Isso, claro e evidente, se o meu átomo estiver no estado conhecido por estado fundamental. Toma nota aí que isso é importante, os alunos confundem bastante. Estado fundamental é o estado de mais baixa energia. Né? A mínima energia possível alcançada por um átomo, por um íon ou então por uma molécula. Às vezes os alunos confundem também em outra coisa. Acham que o estado fundamental só serve para, neste caso, átomos. E acredita que íon, que são espécies carregadas, né, com positiva ou negativa carga, são espécies aí excitadas, ao contrário do estado fundamental. Não, estado fundamental de espécies químicas, átomos, íons ou moléculas. São sempre aí onde você tem o mínimo de energia possível para esse aí, ou para essas espécies, tudo bem? Quando então esse meu átomo encontra-se nesse estado fundamental, os elétrons ficam todos nas suas camadas bonitinho e ficam lá girando sem perder, menos ganhar energia. Agora, eu posso causar a excitação desses aí elétrons, é verdade, eu posso excitá-los. Bom, excitá-los aí, então eu preciso fornecer energia para aumentar a energia e sair do estado fundamental. Externamente, então, eu posso aqui dar um pouco de energia. Só que essa energia ela só pode ser transferida aos pacotes em quantidades definidas e fixas. Pacotes de energia, e é por isso que é chamada de salto quântico. A energia é transferida de maneira quantizada. Eu só posso transferir de pacotes em pacotes. Eu não posso dar um pacote e meio, 3 pacotes e meio, não. Eu posso dar um ou posso dar 3 pacotes, mas não posso dar metade de pacote de energia. Se eu forneço energia para esse átomo, então todo mundo vai aí agora estar num estado ou num ponto energético mais alto, né? Encontra-se no estado excitado. Imagine então que essa energia, que pode ser calor, por exemplo, foi absorvida por esse elétron. O que esse elétron vai fazer? Ele vai saltar para uma camada mais energética. Agora esse elétron encontra-se nessa camada aqui, ó. E aí a gente pode falar que ele está no seu estado excitado. O elétron inicialmente encontrava-se no seu estado fundamental, absorveu porque alguém aí externamente deu energia para ele, porque ele sozinho não pode fazer essa transição eletrônica, veja bem o termo, transição eletrônica. Tá? Então absorve essa energia externa, transita, vai para uma camada mais externa. E se eu estou numa camada mais externa, eu estou numa camada mais energética. Agora faz sentido, né? É verdade. Como é que eu absorvo energia e volto? Não, eu vou absorver energia, tem que ir para frente, porque é desta maneira que a energia aumenta. Mas esse elétron aqui, ele não pode ficar ali para todo sempre. A energia que ele tinha é para estar naquela camada ali. Bom, depois de ter então ido para o seu estado excitado, esse elétron ele vai retornar. Mas para retornar, ele precisa necessariamente devolver a energia absorvida. Se ele absorveu uma certa quantidade de energia, agora ele devolve. E essa energia sempre é devolvida, veja bem, sempre é aí devolvida na forma de radiação eletromagnética, que é conhecida por luz, certo?
Então foi observando, na verdade, a luz que o Bohr conseguiu ter essas ideias de divisão da eletrosfera. E ele propõe que a emissão de luz por um determinado elemento químico, na verdade pelos átomos dos elementos químicos, vem dessa transição eletrônica, que depois de então excitado retorna e no seu retorno ele emite luz. Isso é chamado então, esse fenômeno como um todo de transição e retorno aí, de salto quântico. O salto quântico, o modelo atômico de Bohr, ele pode explicar, por exemplo, a luz que nos ilumina. Por exemplo, a luz lá das ruas, aquela luz bem amarelada que é antiga, porque agora geralmente é luz de LED, mas se você vai aí para estradas, né, vai pegar a rodovia, ainda tem em alguns pontos aquelas luzes bem amareladas. Ou então no seu bairro, geralmente na iluminação de bairro ainda existem essas lâmpadas, que são lâmpadas de vapor de sódio. O sódio, quando ele é excitado, emite essa coloração amarelada. Aliás, talvez eu não deveria estar falando isso, posso falar isso, Bia? Mas se você quiser, dá para fazer esse teste na sua casa. Se você pegar um punhado de cloreto de sódio, assim, mas onde eu tenho cloreto de sódio? Sal de cozinha, sal comum. Vai lá na cozinha então, evidentemente, sal de cozinha. Pega um punhadinho e liga o fogão, né? E joga um pouquinho, liga o fogo no caso, né? E joga um pouquinho assim. Você vai dar uma observada, não joga muito, não, senão você vai tacar sal no fogão, pelo amor de Deus. Então, joga uma pitadinha, você vai ver que sobe umas fagulhas amareladas, que é o processo de excitação dos átomos dos íons de sódio. Essa transição eletrônica dá essa coloração aí alaranjada ou então amarelada. É brincadeira, viu? Não vai tomar cuidado aí com esses testes. Os fogos de artifício são aí outros exemplos do modelo atômico de Bohr e o salto quântico. Quando a gente vai assistir lá a queima de fogos no final do ano, ou então outra data comemorativa, a gente verifica a coloração de fogos, né, prateada, dourada, esverdeada, avermelhada, coisa do tipo. Bom, essa coloração que vem justamente vem porque você tem a excitação dos átomos a partir da queima da pólvora, então ele absorve calor, os elétrons saltam, retornam e emite luz num comprimento de onda característico, beleza? Então é uma outra opção que a gente tem para explicar aí o modelo atômico ou para verificar o modelo atômico de Bohr segundo o modelo ou então o experimento salto quântico. Beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais, o professor aí Doug fez umas aulas falando sobre o modelo atômico de Bohr na física moderna. Então dá pra gente fazer um paralelo legal com as aulas dele. Muito bem, chegamos ao final então do estudo dos modelos atômicos. Falamos do modelo de Dalton, do modelo de Thomson, do Rutherford e do Bohr, ou Rutherford-Bohr, beleza? Então fique claro aí, toma cuidado com os detalhezinhos que aparecem entre esses modelos atômicos e a gente vai se vendo nas próximas aulas então. Até mais. Tchau. É o rosa. Você. É o rosa, caramba. Vamos de burro. Como assim?